Estamos de volta com a nossa sala de emprego e hoje vamos mostrar o que mudou nas dinâmicas de seleção de candidatos a uma vaga de emprego. Vamos então conversar com a Verusca Donato. Verusca, muito boa tarde para você. Uma novidade é o vídeo currículo, não é isso? Isso mesmo. Boa tarde, Evaristo. Boa tarde, Sandra. Olha, o vídeo currículo é uma das novidades, ou a vídeo entrevista. As empresas também estão adotando a entrevista online. E as dinâmicas presenciais, aquelas dinâmicas comportamentais, estão cada vez mais criativas. Durante essa semana eu acompanhei, aliás, durante a semana passada eu acompanhei várias seleções e eu mostro agora para vocês. Vamos ver. A gravação é dentro de uma sala. O candidato fica de frente para uma microcâmera acoplada a um computador. Tá tranquila? Tranquilíssima. Lorena está desempregada e procura vaga na área de comunicação. Qual a sua idade de formação? Eu tenho 25 anos, estou cursando Publicidade e Propaganda, Comunicação Social, né? E já fiz alguns cursos também na área. A videoentrevista dura até 5 minutos e depois de pronta é enviada à empresa junto com o currículo do candidato. O que ela faz é eliminar em 60% o processo de recrutamento e seleção, porque ela agiliza, ou seja, vai para a entrevista final realmente aquele candidato que gerou empatia e que tenha as competências necessárias para a vaga. Na videoconferência, a entrevista com o candidato é feita pelo monitor, de TV ou pelo computador. A seleção acontece até com quem está em outros países. O candidato que usa esse tipo de ferramenta para procurar emprego, ele usa muito a imagem. Com o que ele deve se preocupar mais? Tá. Além das preocupações já naturais da própria entrevista, como tom de voz e postura, ele deve se preocupar em controlar o ambiente. Então, evitar que crianças passem atrás dele ou animais de estimação. Quando você está na videoconferência, você tem que colocar o tórax para cima. Muitas vezes o telefone pode tocar ou a TV pode estar ligada, a rádio. Isso tudo pode perturbar a entrevista. Então, acho que são os principais erros. Nessa outra agência, o candidato a uma vaga é submetido ao paredão. É assim que o pessoal chama a entrevista de emprego. E o processo é o mesmo, para contratar uma copeira ou um executivo. Todo mundo meio que metralhando de perguntas. Então, ao invés de ele ser entrevistado por uma pessoa só, ele é entrevistado por 5, 6 pessoas, às vezes um par também participa. Então, é muita gente participando, por isso que a gente denominou de paredão. Normalmente, eu vou em processos onde é um pouco mais fechado, algo um tanto mais engessado, aquela coisa mais tradicional. Na verdade, você vai, você responde a um questionário, faz uma redação, não tem muito espaço para essa interação. Eu acho que esse formato ele é legal, eu gosto. E hoje a gente conversa aqui na sala de emprego com a especialista em processos seletivos, a Renata Maglioca, porque essa necessidade de mudar o processo de seleção. Verusca, os processos seletivos, eles são uma tentativa de antecipar o que o candidato vai vivenciar no dia a dia profissional. Então, tanto para as empresas quanto para o candidato, o processo seletivo é para a gente tentar simular um dia a dia de trabalho dele. A gente separou aí duas agências que fazem dois processos diferentes. Uma agência, aliás, que faz dois processos diferentes na hora de selecionar. Vamos ver, parece que aí a gente vê os candidatos participando de um jogo de cartas. Por que isso? Isso, aí eles estão participando de um jogo de tabuleiro. Né? É uma tentativa de trazer como o candidato se diverte, tem prazer, enfim, para o processo seletivo, para ele se engajar diferente, para a gente ver trabalho em equipe, para a gente ver ele lidando com um recurso diferente, inovador e também para ver a capacidade de tomada de decisão e estratégia dele. Agora vamos ver então o segundo processo seletivo, que é esse jogo de montar, né? Que muita criança brinca com isso. O que a empresa quer? O que o processo seletivo quer coisa com um candidato? Pois é, um dia a dia profissional, ele inclui alguns cenários não tão ideais, né, no nosso dia a dia. Recursos escassos, ter que lidar com coisas que a gente não queria. Então, quando a gente traz esse jogo de montar, é para ele tentar lidar com o que está ali, né? Ver o candidato na prática fazendo, e não na teoria, no que ele aprendeu a responder que é certo. É para ver ele de fato entregando. A gente viu ali o rapaz ali de joelhos, né? Quer dizer, tentando ser criativo. Mas a gente vai ver agora, vamos ver o que está acontecendo em Goiânia, numa seleção de estágio para universitários. E quem conta para a gente é a nossa repórter por lá, a Renata Costa. Os candidatos estão muito nervosos. Renata, boa tarde.
Boa tarde, Verusca. Olha, eles estão nervosos sim, porque o processo é bem rigoroso para ocupar vagas de estágio em um grande banco aqui de Goiânia. Eram 60 candidatos dos cursos de Economia, Ciências Contábeis e Administração de Empresas. Eles passaram primeiro por uma primeira etapa de provas objetivas aí e só ficou a metade. Nesse segundo momento, nessa segunda etapa, eles agora estão divididos em grupos para tentar resolver situações, problemas aí que possam ocorrer no banco que quer contratá-los. Agora, é bem apreensivo. Você que está no 6º período, né, Péricles, de Economia, você está apreensivo? Tô bastante apreensivo. Tem um diferencial seu em relação aos demais aqui? Bom, eu já fui teleoperador, né, já vendi bastante na minha área, acredito que isso é um diferencial meu. Pois é. Olha, Verusca, são 14 vagas com salário de R$ 1.500 e o banco tem interesse em efetivar todo mundo. Por isso esse processo rigoroso que inclui, inclusive, uma entrevista com o gestor do banco. Muito bem, Evaristo. Isso. Posso fazer uma pergunta para a nossa entrevistada? Renata, eu queria saber o seguinte, por que essas tecnologias que a gente acabou de mostrar, videoconferência, currículo, também pela internet, estão sendo utilizadas na sua maioria das vezes só com os jovens? Então, Evaristo, os processos seletivos de jovens, eles não avaliam experiência profissional, porque muitas vezes é a primeira experiência que o jovem vai ter. Então, esses processos seletivos, eles são para tentar antecipar o comportamento, os valores dos jovens. E, além disso, a gente quer trazer para o processo seletivo como o jovem se diverte no dia a dia, para que ele possa ficar motivado, engajar e participar com mais espontaneidade do que um processo seletivo formal, tradicional. Bom, na nossa página na internet a gente continua conversando com a Renata e você também vai ver na nossa página um teste de grafologia usada em processos seletivos. A gente se vê daqui a pouco.